No dia 18 de dezembro de 2022, ocorreu o tão esperado match entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura pelo título do Speed Chess Championship 2022, né? E é um confronto muito interessante pela rivalidade dos dois. Todo mundo sabe que eles são os dois jogadores mais fortes de Blitz do mundo e todo mundo queria ver se o Carlsen ele ia cair para o Nakamura. E o que aconteceu foi que o Nakamura ele ganhou esse match. Eu queria trazer uma partida aqui para vocês bem interessante, onde o Nakamura ele mostra a força de cálculo dele e encontra um arremate rapidinho. Vamos lá então. O Carlsen ele estava de brancas, vamos virar o tabuleiro para ver do ponto de vista de quem ganhou, né? O Carlsen estava de brancas, ele jogou um peão da dama. A Nakamura jogou cavalo F6, C4, E6, até aqui não está definido, né? O Magnus manda cavalo F3 e o Nakamura manda D5. E o Magnus joga G3. A gente tem aqui no tabuleiro a famosa abertura catalã. E eles vão seguir a tabia principal, com bispo E7, bispo G2, roque, roque. Variante principal, D captura C4, dama C2 e tudo o teórico. O preto joga A6, B5, vem sendo muito jogado também ultimamente. Vários jogadores vêm tentando, leva até algumas linhas de sacrifício de qualidade esse B5 aqui. Mas o Nakamura jogou A6 mesmo. O Magnus joga aqui A4, dama captura C4 também é interessante. Seguiria B5 e depois de dama C2 algo como bispo B7. A ideia é realmente conseguir alguns tempos na dama do branco para poder ativar o bispo. Essa posição é bem crítica, gira muito em torno se as pretas vão conseguir se livrar da debilidade que é o peão de C7 ou não, tá bom? Mas aqui o Magnus ele manda o A4, né? Nessa posição, inclusive, galera, aqui, né? A6, A4, que inclusive é o que vem sendo mais jogado, né? Tendo mais visão aí, né? É o mais crítico. A ideia é a mesma, você tem que tentar melhorar o seu bispo de C8, que é o bispo mau. Então, bispo D7, dama captura e bispo C6. Colocou o bispo aí numa diagonal legal. Seguiu aqui bispo G5 por parte do Magnus. A gente sabe que o bispo bom da Catalã, o bispo principal, é o bispo de G2. Então, muitas vezes, o Magnus pode até mesmo trocar o bispo pelo cavalo ali. Ou esperar o cavalo sair para trocar os bispos. A5, um lance interessante para tentar passar o cavalo, muitas vezes até ganhar a opção de passar o cavalo para A6, depois para B5, mas ele joga aqui com o cavalo de BD7 mesmo. Torre de FD1, H6, bispo captura, como eu disse para vocês, cavalo captura, cavalo E5. A posição ela vai se decidindo, né? Bispo captura G2, rei captura G2 e C6. Estamos aqui numa estrutura temática, uma estrutura bem conhecida, né? Uma estrutura bem sólida também. O Nakamura resolveu os problemas deles, esse problema do bispo mal principalmente, mas o Carlsen ele ainda tem um peão central a mais. E a pressão da coluna C, com ideias de ataque da minoria, ideias de jogo desse tipo, traz uma pequena vantagem para o branco. E4 aqui foi jogado, já querendo expandir no centro, bispo para casa de B4, dama para casa de E2 e dama B6. Momento aqui interessante, o Magnus ele conecta agora as torres, o que leva a entender que ele está praticamente terminando o desenvolvimento e os próximos lances dele possivelmente serão trazer as torres para o centro do tabuleiro. Torre de A, C1 para o Magnus, torre de A, D8 para o Nakamura, ameaçando o ponto de D4. Segue aqui cavalo F3, voltando o cavalo defendendo o ponto de D4, torre D7 para poder pressionar, dama C2, bispo captura C3, um lance crítico, e a ideia é jogar o lance C5, que é realmente enfraquecer, minar o centro das brancas, mas isso tem uma consequência. Depois de torre B8, dama para casa de C7, dama E2, torre D8, as pretas também têm uma fraqueza nesse momento, que é o ponto de B7. Esse peão de B7 ele é o famoso peão atrasado. Ele está numa coluna semi-aberta e ele não tem nenhum peãozinho defendendo ele. Então o Magnus ele começa a tentar pressionar as fraquezas do Nakamura, até que o jogo ele está totalmente pau a pau, né? A questão é que, como se trata de um confronto de blitz, o tempo ele vai começando a apurar e daqui a pouco a qualidade dos lances dos dois vão começar a cair, né? Embora eles são os melhores jogadores do mundo, então não importa o tempo, eles vão fazer bons lances, né? Peão toma, peão toma. Nakamura tenta mais uma vez enfraquecer o centro das brancas, tenta ficar de olho nesse peão de D4 e depois de B6, torre de D para casa de B1, parece que o peão de B6 ele tá começando a ficar com problemas,
mas o Nakamura ele enxerga que o peão de E4 ele também é um problema, então ele joga dama B7, porque se as brancas avançarem, o cavalo ele ganha uma casa linda em D5 e o peão ele fica defendido, o peão de B6, né? Por exemplo, aqui avança, cavalo D5, nem adianta tentar jogar um torre e tomar 5, e agora cavalo C3, né? Ataca a dama, ataca a torre, ataca tudo, né? Vai cair tudo. Então o Carlsen aqui ele joga simplesmente o lance D5, uma ideia posicional de tentar trocar os peões aí, né? Enfraquecer a estrutura das pretas, porque depois de peão captura, a ideia dele não é recapturar, galera. É avançar no próximo lance. Então aqui, e agora avança. Então, observa que o Carlsen aqui, ele tem uma estrutura melhor. O Carlsen tem somente 2 ilhas de peões, enquanto o Nakamura, ele tem 3 ilhas de peões. Mas o Nakamura, ele entra com o cavalo agora na casa de E4. E a posição aqui, ela é uma posição de vantagem das brancas. O Magnus, ele tinha vantagem. Porém, o apuro de tempo, ele vai chegando. E eu lembro bem de eu assistindo a transmissão, o lance que o Magnus, ele faz agora, o Nakamura, ele sente rápido. Daquele jeito dele, começa a fazer algumas caretas. O Magnus joga dama 6 e o Nakamura já começa a fazer algumas caretas, assim, já começa a ver que o Magnus ele poderia estar errando. Então aqui, dama C8 ameaça um duplo em C3. Se o Magnus não vê, o Nakamura vai dar o duplo. Claro que o Magnus dobra aqui as torres, né? Ele defende o duplo, dobrando as torres na sexta, que não é algo muito normal, mas para essa posição é interessante. E o Nakamura aqui joga joga o lance cavalo para casa de C5, colocando assim alguns problemas para o Magnus resolver sobre a torre de A6, para onde que ela vai. E realmente tem mesmo alguns tipos de problemas, né? Porque você observa que se você precisar mexer ela, não tá fácil, não tem casa praticamente, a não ser realmente capturar o peão de A5, que foi o que o Magnus fez. Mas agora o peão de D, ele vira o peão bala, né? O Crico até falou que ele vira o Mbappé da posição aqui. O Mbappé, peão avança, peão D4, e agora esse peão ele vai disparar. A posição, ela ainda é de equilíbrio, tá? Ela ainda é de equilíbrio, inclusive pequena vantagem para o Magnus. Porém, no apuro de tempo do Blitz, você jogando contra um rato do Blitz, que é o Nakamura, é complicado, né? Segurar esse peão passado é complicado. E o Magnus aqui ele joga dama C4, que é um bom lance, mas depois de torre C7, ameaçando milhões de descobertos, o Magnus joga dama B4, até que a posição tá equilibrada, e o Nakamura agora ele vai colocar sérios problemas pro Carlsen, um cavalo para casa de D3. Aqui, a posição do Carlsen ela praticamente desanda. O único lance para tentar manter a posição seria o lance dama D2, mas o Carlsen joga dama B5, que aqui, pessoal, nessa posição, pessoal, o Nakamura ele encontra um arremate muito bonito. Se você quiser parar, pensar um pouquinho no arremate, eu vou dar essa oportunidade para você. Pensou? Nakamura joga aqui o lindo cavalo F4 cheque. Já que se peão captura F4, se não foi o que ocorreu, se peão captura F4, nós teríamos aqui dama para casa de G4 e depois de um lance como rei F1, simplesmente dama F3 e o mate ele vai ser inevitável. A partida ela vai ser encerrada nos próximos lances, né? Seja com o peão bala aqui, ou seja até mesmo com a torre, tá bom? Mas o Carlsen ele resiste um pouco mais, joga rei H1. E aí o Nakamura simplesmente manda dama H3 e aqui o Magnus abandona. Porque, novamente, não adianta capturar o cavalo, já que teríamos aqui torre C1 e vai ser checkmate em pouquíssimos lances. Por exemplo, se cavalo G1 teríamos dama F3, se cavalo para casa de E1, torre captura, e aí teria que entregar a dama, né? E seria mate. Então aqui o Magnus ele já abandona nessa posição que, acredito eu, que foi uma das partidas decisivas, principalmente para dar uma moral maior para o Nakamura. Se eu não me engano, nessa partida ele abre praticamente 3 pontos de vantagens para cima do Magnus. Então espero que vocês tenham gostado desse jogo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.